Olá, universo condominial! Sejam bem-vindos à Voz Condominial, este canal que tem a missão de levar até vocês informações claras, rápidas e objetivas, falando deste universo condominial, tudo que envolve a vida em condomínio. Você síndico, você morador, você prestador de serviço que nos assiste, escute, preste atenção, nos assista até o final, porque Voz Condominial está no ar agora. Eu sou o Dr. Sabino e hoje nós daremos voz a uma pessoa que já esteve aqui em uma de nossas entrevistas. Ela se propôs a voltar aqui novamente em um outro momento e hoje nós estamos aqui para falar de um dos produtos que o escritório de advocacia dela oferece. Hoje daremos voz a ela, Marcela Gundim. Olá! Marcela, seja bem-vinda. Obrigada, Sabino. Obrigada pelo retorno, né, de me chamar de novo para falar não só o produto que a minha assessoria dá, acho que uma assessoria jurídica pode oferecer, uma assessoria jurídica especialista em direito. Exatamente. Especialista em direito E o tema condominial. hoje nós vamos falar sobre uma das especialidades do escritório dela, que é a alteração de convenção e regulamento interno. Isso mesmo, adoro. Posso colocar tudo que eu quero na alteração da convenção? Depende o tudo que você quer colocar na alteração de convenção. Posso determinar que o meu condomínio faça festa até a meia-noite todos os dias? Nossa, mas Ué. aí... Se a comunidade condominial quiser, né? Eu vou começar falando um pouco, Sabino, a diferença da convenção do regimento interno, porque muitas vezes é confundido, né? O Código Civil, ele traz que a convenção de condomínio tem que ter várias coisas. Então, tem que ter ali como é que é a parte de divisão das unidades, como é montado o condomínio, o que o condomínio tem, o que é parte comum, o que é parte privada, qual é a metragem das unidades, se as unidades, existe vaga de garagem indeterminada ou determinada. Então, tudo isso tem que vir na convenção. E ali também vem falando que tem que vir um regimento interno. O que nós fazemos hoje é separar esses dois, falando na convenção. O regimento interno seguirá em apartado, então, para poder a gente alterar ele com um coro diferente. No meu escritório, a gente tem um posicionamento, apesar de existir jurisprudência falando que não são 2/3 para alterar o regimento interno, no meu escritório a gente tem um entendimento o que fala hoje a atual convenção do condomínio, que traz a alteração desta convenção são 2/3 e o regimento está na convenção e não tem ali previsto que é o quórum específico para a alteração do regimento, nós temos que alterar com 2/3. Esse é meu entendimento porque não tem nenhuma exceção a essa regra. Então está falando que aquele documento tem que ser alterado com 2/3 dos condôminos, né, da totalidade dos condôminos. O que muitas vezes, quando é um condomínio muito grande, a gente tenta fazer a justificativa, como inadimplente não pode votar, é fazer a totalidade dos adimplentes. Mas isso é um assunto para ser discutido depois. A gente tem que sempre procurar os 2/3 da totalidade dos condôminos. Então, ali na convenção, a gente traz, como eu falei, vai trazer a forma de divisão das unidades, como é formado o condomínio, como é que são as vagas de garagem, o que tem no condomínio de propriedade privada, de propriedade comum, como é dividido, às vezes até as unidades, vem escrito os direitos e deveres dos condôminos, bem escrito como é que é a administração do condomínio. Eu tenho um condomínio que ele traz igual traz o código, porque a administração é formada na cabeça da gente sempre um síndico e um conselho. Esse é o corpo diretivo. Sim. Só que o Código Civil ele traz assim que poderá haver um corpo diretivo, né? Um conselho fiscal. Eu corrigindo, não é um corpo diretivo, um conselho fiscal. Então fala que poderá. Se a convenção determinar que tenha, aí ele tem que existir. Em todos os condomínios que eu e o meu escritório hoje advoga, de todos a gente tem um que fala que poderá haver um conselho. Então não é obrigatório o conselho. Só que diante de sempre existir um conselho, lá sempre se chama para se formar um conselho. Mas fala poderá. Então vem ali a forma da administração, se vai ser um conselho, vai ter o conselho também, o síndico, se o síndico pode ter algum assistente ou não, a forma de como é o rateio dessas despesas,
a maioria das vezes frações ideais, né? Tá vindo aí alteração da lei para poder, ou fica não fração única, né, para todos. Vem escrito o seguro, a obrigatoriedade de contratação ao seguro, as penalidades, tanto combinatórias como pecuniárias, que as combinatórias são as aplicadas pela inadimplência, as pecuniárias aplicadas, como é que ela é aplicada? Pela forma de transgressão às regras condominiais. Vem escrito também. Hoje, a gente já coloca também como se vai poder fazer contratação de terceirizados ou não. Então, tudo isso vem na convenção. Essa regra que você pediu, aí não é convenção, né? Aí é o regimento interno. Vamos para festa até meia-noite? Aí é regimento interno. Eu brinco assim, tudo que é convivência, gente, é regimento interno. Tudo, por quê? A convivência ela pode mudar da noite para o dia. A gente não mudou a convivência por conta da pandemia. Sim. Então, a gente pega, se a gente fizer essa separação documental, que a gente fala esse documento em apartado, que seria o regimento, e a gente colocar na convenção o quórum, que o regimento interno a gente vai alterar com um quórum menor, numa assembleia menor a gente consegue alterar uma regra do regimento. Lembrando que eu falei lá naquela primeira entrevista, eu tenho certeza que a gente frisou isso que você pediu para eu frisar, que ambos são registrados no cartório de registro de imóveis. Outra pergunta, que é importantíssima a gente entender sobre essa alteração da convenção ou do regulamento e a necessidade do quórum qualificado, inclusive para fins de registro. Nesta situação de alteração de convenção, quem está apto para assinar aquela lista de presença é aquele que tem a escritura registrada lá no cartório, aquele que tem um contrato de gaveta, o famoso contrato particular de compra e venda, né? O adquirente. Para o cartório, quem deve assinar a essa lista de presença para a respectiva alteração? A exigência é o proprietário. O proprietário, quem é proprietário, que está na matrícula do imóvel. Você pode até ter a escritura pública de compra e venda, mas se ela não for registrada no cartório de registro de imóveis, você não é proprietário legislativamente lá livre para aquele cartório. E aonde se registra a convenção e regimento interno é no cartório. Então, quando eles analisam a lista de presenças ali, eles vão pegar o registro deles. Sabino é o proprietário da unidade 31, ok, ele assinou. A Marcela é da 32, ok, ela assinou. O Luiz é da 55, não, aqui está escrito que é o Joaquim. Então, o Luiz não pode, invalida aquele voto, né? Perfeito. É isso que é importante aqueles que nos assistem entender os critérios para fazer a alteração, que o requisito mais difícil é conseguir o quórum qualificado, né? Os 2/3. Sim. Você acha que é razoável alguns dias antes da realização daquela assembleia que vai votar essa alteração, o condomínio solicitar uma lista atualizada no cartório? Hoje existe aquela lista verbal, tem alguns cartórios que ainda fornecem, outros não, para saber quem são os reais proprietários, né? Quais são os reais proprietários dos imóveis ali. Então existe a lista verbal, em alguns cartórios é oferecida a lista verbal para a gente saber quem são os reais proprietários, aí a gente pedir para que essas pessoas assinem. Mas tem cartórios que não oferecem. Aí você tem que pedir, pode pegar uma matrícula visualizada para, no caso de dúvida, né, pegar uma matrícula visualizada. Ou correr mais um número maior de que 2/3, porque aí pelo menos você não corre o risco de alguma assinatura ali não ser compatível com o cartório. O que a gente já fez assembleias dessa natureza junto. Quando o nosso escritório contrata, a gente faz todos os atos, né, ali, desde a elaboração da lei, né, do condomínio, elabora a convenção, o regimento, senta com o conselho, senta com o síndico, para depois ser passada para os condôminos. Então, antes até, lá na assembleia, a gente já vai bem falando, o senhor é proprietário? Então, muitas vezes ali a gente pergunta, onde tem firma reconhecida? Hoje não precisa mais de nós reconhecermos firma de cada um que assinou a lista. O síndico assina no final dela e ele dá validade de todas as assinaturas, porque saiu uma normativa da CNJ que fala isso. Então, o próprio síndico pode validar que aquelas assinaturas são reais, né? Ufa! É, muito melhor, porque demorava muito para nós.
querem fazer a alteração da convenção, essa informação, eu diria que ela é uma pérola que você traz para aqueles que porque antes a gente tinha que... acho que uma das convenções que nós atualizamos juntos, a gente teve que reconhecer a administradora que acaba fazendo isso. Ela vai em cartório, o cartório chega lá, às vezes a assinatura não bate, é uma maior confusão e demorava muito, né? E quando você não faz essa pesquisa antecipada, ao qual a gente falou, às vezes o condômino, ele nem sabe o que é escritura lavrada e registrada. É verdade. Outros ficam com vergonha de dizer que ele não é o proprietário, que ele não está lá com o registro, e isso gera uma confusão, um transtorno danado que muitas vezes, por mais que ele teve a boa vontade de vir para a Assembleia, aquela assinatura vai ser invalidada. O que acontece também, Ademir, que isso é um fato que já aconteceu em uma das assembleias, já fiz bastante alteração de convenção e regimento, é que, por exemplo, lá na hora, como é que eu, pelo menos o meu escritório faz? Nós fazemos um texto de convenção, um texto de regimento interno, a gente leva essa sugestão para o síndico e conselho analisar, porque isso é o corpo diretivo. Se existe uma comissão, porque muitos condomínios fazem uma comissão de atualização, a gente leva, pede para eles lerem, e aí a gente analisa junto o que está ou não na realidade do condomínio, porque a norma de regimento interno é muito só a realidade daquele condomínio. Falo que quando ela é escrita, ela é específica para aquele condomínio. Não adianta eu pegar o modelo do condomínio Y para aplicar no I, né? Porque o condomínio Y é diferente do I. E pode até ter a mesma estrutura física, pode ter até a mesma área comum, mas é diferente. Mesmo tamanho de unidades, a mesma construtora, mas o perfil de público pode ser diferente. Perfeito. Pode ser que o perfil do público do I gosta da balada até meia-noite. E tudo bem ter a festa até meia-noite. Já o outro não. Então vão ser normas diferentes. Então a gente pega essa norma, depois de analisar, que a gente vê que já ficou uma norma que parece ser adequada àquele condomínio, a gente marca-se a assembleia, distribui-se o edital com a convenção e o regimento interno para que todos tenham ciência antes. E dá um prazo para que essas pessoas esses condôminos mandem sugestões de alteração desse texto. Porque às vezes a gente fez uma regra ali que não é legal. Não tá legal, a gente acha que está condizente, não está. No dia da Assembleia, a gente leva para a Assembleia o texto dos pedidos de alteração, porque deduz que os itens que não foram sugeridos alterar acabam que já foram aprovados. O que acontece quando a gente leva isso? A gente faz uma votação separada na Assembleia. Vou dar um exemplo, tá? Vai lá, criança visitante na piscina. Alguns querem que limite a quantidade de visitantes. Nós queremos só que possa 2 visitantes. Aí os outros falam, não, só podem visitantes, não, pernoitantes, que aí é o hóspede, né, que a gente coloca. Sim. Aí fala, então vamos votar? Quem vota nos visitantes, quem vota no pernoitante? Aí um votou contra, aí anotou um contra. Aí esse voto, se eu colocar na Assembleia que ele foi contra, eu já perdi esse voto para toda a convenção. Então, no final, a gente tem que... é por aclamação. Então, o texto final ficou assim, vocês todos concordam? Tem que fazer essa pergunta na Assembleia. Então, todos concordam? Aí, na ata, para você ver, até a redação da ata vai contar, porque pode o cartório voltar a falar assim, ficou faltando um voto, é o voto daquele que eu coloquei na ata que não concordou. Com um item, mas ele concordou com todo o resto. Então, a gente tem que explicar isso para a Assembleia, nós precisamos da aprovação por aclamação de todos do texto que foi finalizado. Essa colocação que você fez soa como música para os meus ouvidos. Por quê? Porque essa entrevista serve como aula para muitos colegas advogados que estão aí no segmento condominial. Esse ponto que você falou, que muitas vezes alguns não observam, onde você colocar em votação a alteração ou não, é fundamental. E o texto, o que vai ser colocado na ata, tudo isso é analisado pelo cartório e, infelizmente, é uma confusão muito grande. Por isso que a gente sempre sugere, vou fazer a alteração de uma convenção? Primeiro ponto, procurar alguém que seja realmente
especialista para fazer este trabalho. Até porque, sabendo, muitas vezes assim, a comunidade condominial tem um anseio muito grande de alteração da legislação e a maioria das vezes é a legislação somente do regimento interno e não da convenção. A convenção, às vezes, tá legal para eles, do jeito que foi escrita, até entregue pela própria construtora, né? Então, o que anseia a si mesmo são as regras de convivência que acabam incomodando. Pode ter mais de 3 animais na unidade, uma limitação do direito de propriedade ali, um Airbnb ou Perfeito, Airbnb, vamos lá. Como é que lida com essa situação? Então, é possível a gente... eu vou te falar a realidade hoje de São José dos Campos, tá? Em São José dos Campos, o juiz corregedor, ele não concorda que coloque essa limitação na convenção. Por quê? Ele entende, porque existem julgados diferentes, né? Houve um julgado muito famoso do Rio Grande do Sul, que chegou ao STJ, desculpa, que veio falando que para que fosse permitido a alocação, eles até inventaram o nome de atípica, né? Que nem tem na lei de locações, para que se tenha essa alocação, deveria ter a previsão na convenção. Se a convenção não permitisse, não podia. Beleza. Veio uma outra falando o contrário. O juiz corregedor em São José, ele entende que a limitação do direito de propriedade, porque o direito de propriedade é um dos princípios, né, ali da Constituição Federal, o juiz entende que é por unanimidade, então que vai interferir no direito de propriedade. Só que a gente tem uma legislação que está sendo aí discutido do novo Código Civil. Novo Código, quando a gente fala que é o novo Código, fico até assustado, porque nós formamos o novo Antigo Código, não sei, né? Aí você mostra a sua idade. Tá vindo essa alteração do novo Código Civil que fala que para que se libere a locação atípica, né? Essa locação por curta temporada, ou sei lá, que é a locação atípica, que é a Airbnb, Booking e demais, ela deve estar autorizada na convenção. Então, aí você fala, então, aí você fica aqui em São José dos Campos, eu não vou proibir, mas se for aprovado essa legislação, esse artigo do Código Civil, eu não estou proibindo, mas eu também não estou autorizando, então não é proibido. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, só que, por exemplo, em Jacareí eu já consegui, aqui em São José eu já consegui também registrar a convenção proibindo o Airbnb, mas foi o ano passado. Esse ano já mudou o posicionamento. Isso é importante, doutora. Só que assim, eu vou ser muito honesta, eu discordo do posicionamento do magistrado nesse ponto. Eu gostaria de suscitar dúvidas no caso que você tenha a possibilidade de suscitar dúvidas para o juiz corregedor analisar e você apresentar os argumentos, mas o condomínio sempre quer a agilidade, então a gente acaba alterando o que o cartório solicita para poder conseguir o registro daquele documento com mais rapidez, né? Em relação, doutora, aos carros elétricos, é importante ressaltar que essa possibilidade de fazer as alterações, é importante ressaltar que não podemos pensar somente em uma alteração simplesmente sem avaliar o impacto financeiro que terá, correto? Não só financeiro, tem impacto elétrico, impacto estrutural, tem várias coisas a ser analisadas. Até mesmo porque não existe algo certo sobre essa. Existem muitas discussões, como a gente tem várias discussões sobre o Airbnb, e é essa que é a beleza do direito, e é essa a importância de você, daqueles que nos assistem, realmente ter um escritório de qualidade que esteja sempre antenado, porque o que é importante a gente ressaltar? Aquilo que era aplicado há 5 anos atrás, nem sempre pode ser aplicado, que foi o que você falou. Sempre estamos mudando o nosso posicionamento dentro da legislação que ela é. A legislação ela é interpretativa, ela nunca é líquida e certa, vamos dizer assim, e é importante os condôminos entenderem. Né? Então, a interpretação minha pode ser diversa da sua. Perfeito. Estamos falando de condomínio. Seu escritório também é especialista no atendimento às associações? Sim, nós fazemos associações também. Que, aliás, as associações, as pessoas, é natural as pessoas confundirem muito, né? Eu moro num condomínio de casas. Nem sempre
o condomínio de casa é É condomínio condomínio, é. edilício, e sim Inclusive, a gente associação. está falando aqui alteração de convenção em regimento interno, eu faço também as alterações de estatuto e regimento Perfeito. interno, regimento de obras, porque Que o no quórum é condomínio diferente. que é exatamente. Entendi. Dependendo, alguns, hoje eu tento aproximar bastante de um condomínio quando eu faço uma alteração, se claro, aquela associação quiser, né? Porque o estatuto é outra parte do Código Civil, gente, né? Totalmente diferente das associações dos condomínios edilícios. Então, são partes diferentes, são assuntos diferentes, então são estruturas de diretoria diferentes. Lá é uma diretoria, aqui é um corpo diretivo. O corpo diretivo do estatuto, que é a Associação de Moradores, é diferente. É um presidente, não é um síndico. Então, a gente faz também, faço essas alterações. Eu uso a mesma técnica, né? Levo para, faço a análise antes, sento com o corpo diretivo, ou sento também se tiver uma comissão de alteração, para depois dar ciência a todos os associados, no caso do estatuto, para a gente levar para uma assembleia. Então, são parecidos, mas não são iguais. Além do que, é importante ressaltar que tem alguns prédios que não é condomínio edilício, e sim uma associação. É aquele prédio que a construtora não conseguiu entregar da forma com que vendeu, que muitas vezes os proprietários que se reúnem e terminam de construir. Então, assim, não é possível, junto ao cartório, você ter a documentação necessária para você abrir um condomínio edilício por Sim. N questões. Aí depende da assessoria jurídica que esse condomínio está buscando. Porque existe a possibilidade de você fazer uma instituição de condomínio por associação. Entendeu? É diferente, porque quando a gente pensa no condomínio edilício, a gente pensa no condomínio edilício pegando lá, que foi feito uma incorporação imobiliária, porque na maioria dos condomínios, quando ele nasce, tem uma incorporação, aí ali se faz uma convenção, se faz como é que vai nascer aquele condomínio. Aí tem uma série de documentos que o condomínio tem que emitir no cartório, impostos a pagar na incorporação. Esse condomínio que a construtora abandonou e que acabou que juntou os promitentes proprietários, Sim, né? sim. Foram lá, terminaram a construção, eles podem. Existe a possibilidade de criar. É mais difícil? Sim. A associação é muito mais fácil. Mas existe a possibilidade de se transformar no condomínio? Existe, vai virar-se depois no edilício, mas tem uma burocracia um pouco maior. Mas existe a possibilidade, eu não vou falar que não existe. Mas é exatamente isso. Foi criada uma associação para fazer toda terminar, a tramitação dessa isso. parte documental, inclusive pagar os impostos que não estavam Isso. pagos, para que depois ele Isso passe. mesmo. Então, é o estar associação, mas a intenção é não terminar uma associação, e sim virar um condomínio edilício. Exatamente. Inclusive, tem situações, inclusive, que fazem um condomínio de fato, nem é uma associação e nem é um condomínio edilício, nasce um condomínio de fato para poder cuidar daquele local, para depois pagar os impostos, porque aí tem que pagar IPTU, tem que tirar VCB, tirar BIT, tirar um monte de coisa. Às vezes regularizar o terreno. Regularizar o terreno, regularizar a construção. Nem a construção ainda, ela consta ainda regularizada. Então, é regularizar toda aquela situação para se nascer uma convenção. Aqui, faço uma pausa para agradecer à administradora Sabino Condomínios, que ela é a patrocinadora oficial do Voz Condominial, uma empresa que acredita nesse projeto tão grandioso, e tem como objetivo levar conhecimento a todos aqueles que buscam. Eu sempre digo, né? Toda noite nasce um síndico, e muitas vezes o síndico vai assumir aquele condomínio no dia seguinte. E esse síndico, muitas vezes, ele não sabe nem por onde buscar o conhecimento. Venha aqui para o Voz Condominial, este canal, e você terá todas as informações. É uma plataforma completa, com informações que pode te auxiliar no seu dia a dia para você começar a fazer esse trabalho. Então, a administradora Sabino Condomínios, muito obrigado. Uma administradora que está há 17 anos no mercado, uma empresa que tem, em termos de qualidade,
uma qualidade que, em nível nacional, ela é uma das melhores, que, inclusive, é uma empresa que não só administra condomínio, mas faz contabilidade de associações. Muitas Legal. vezes, algumas administradoras que administram ali as associações, muitas vezes terceirizam esse trabalho, porque para você fazer a contabilidade de É diferente. associações, você inclusive precisa de um contador habilitado para isso. Obrigado, administradora Sabino Condomínios. É mais uma diferença da associação de moradores da condomínio, Exatamente. que E tem que aí ter uma toda a parte contabilidade. fiscal, tributária, é uma outra realidade, é uma outra situação. E muitas vezes, por isso que eu falo, né? Não podemos confundir, né? Por mais que tenha o mesmo jeitão, né? Condomínio de casa nem sempre é Tem o condomínio mesmo sem associações. ânimos, vamos dizer, né? Exatamente. Mas ele tem uma tratativa fiscal, tributária e jurídica totalmente diferente. Inclusive, Exatamente. muitos presidentes de associações que são considerados, são chamados de síndico. Mas, conforme a doutora colocou, muito bem colocado, existe uma diferenciação muito grande a respeito. Até a responsabilidade é um pouco diferente. Perfeito. Bom, aqui nós já estamos finalizando esse assunto tão importante, tão relevante para aqueles que nos assistem. Gostaria de fazer suas considerações finais, doutora? Quero muito. Gosto de falar bastante. Pessoal, pretende fazer uma alteração de convenção em regimento interno, procura uma assessoria jurídica especializada em direito condominial para fazer. Não tente se aventurar a fazer sozinho, porque não é fácil. Eu falo com probidade isso. Alterei muitas convenções, muitos regimentos. Falo que, graças a Deus, isso é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer no meu escritório, é a alteração de convenção em regimento. E não é fácil. Ela tem uma regra a ser seguida, tem também assuntos que podem ser levados. Muitas vezes a comunidade, quando fizemos um texto, vamos fazer esse texto vai auxiliar, ele não vai ser, ele tem que nascer do zero, ele tem que nascer um novo texto para poder ficar bem feito. E vou ser mais ousada ainda, Sabino, que as construtoras, como elas fazem, elas têm o ânus de ganhar mesmo, né? Que é o mercado. Perfeito. Então elas acabam pegando de um empreendimento e usando para outro, e é uma realidade totalmente famoso diferente. Copia e cola. Então é uma realidade muito diferente. Então, se você contratar uma assessoria especializada, ela vai fazer específico para aquele empreendimento, usando o que aquele empreendimento tem para poder melhorar. Tem condomínios que querem regulamentar o número de procurações, tem condomínios que não querem. Então, todas as regras que são criadas quando uma assessoria especializada em direito condominial é contratada é específica para aquele condomínio. Essas minhas considerações finais. E tem muita coisa. Esse assunto, gente, é tão longo que tem tanta coisa para falar, tantas notas devolutivas que a gente recebe e a gente vai aprendendo, mas o nosso tempo não é tão longo também, né, Sabino? Contrata perfeito. A gente para poder a gente fazer. Perfeito. Você que nos assiste hoje, a gente teve, mais uma vez, nós tivemos uma aula extremamente grandiosa. E a você, síndico, principalmente, que é o gestor desse todo, né, que está ali à frente de um condomínio, representando aquela coletividade, está ali fazendo as contratações, tendo a responsabilidade financeira de tudo que acontece dentro de um condomínio. Hoje aqui a gente aprendeu que fazer o certo dá trabalho. Consertar aquilo que saiu errado dá muito mais trabalho. Então fica aqui a nossa dica de ouro hoje. Agradeço você que nos assistiu. Obrigado por estar aqui nos ouvindo. Clica lá no sininho, divulgue para um amigo, divulgue para vários amigos a respeito dessa entrevista tão importante para o segmento condominial. Voz Condominial, ele tem como objetivo não só ensinar, aprender, mas também atualizar, que hoje a gente aprendeu muito aqui. Aquilo que é aplicado há 5 anos, nem sempre, olhando pelo olhar jurídico, e é extremamente importante ter esse olhar, nem sempre o que aplica 5 anos atrás hoje é aplicado. Obrigado pela presença. Voz Condominial, se liga neste canal.